Boa noite, gente. Nós vamos começar mais uma aula de economia. Hoje, 29/4/2020, vamos iniciar a aula da teoria dos custos de produção. Antes de iniciar a aula, vou dar umas instruções a vocês sobre um procedimento que eu comecei a tomar em relação à frequência de vocês. Qual foi o procedimento simples e até vai ser benéfico para vocês no final. Se vocês perceberem, lá no portal novo, da nova sala, eu postei como fosse uma atividade, parece uma atividade no Google Docs, ao qual vocês apenas responderão, botarão o seu e-mail, o seu nome completo e a sua turma. Envia para mim, porque aí vai estar registrada a presença de vocês. Vou deixar aberto até o final da aula. A partir das próximas aulas, a partir de maio, todas as aulas elas vão ter uma atividade durante a aula, ou seja, eu vou encerrar a aula mais ou menos 40 minutos antes, meia hora antes, e deixar vocês fazendo a atividade. Essa atividade ela vai ser somada às suas notas. Então, o que é que eu vou começar a fazer a partir de agora? Com essas atividades, com essas listas de presença, o aluno que, a partir de agora, o frequentador assíduo das aulas, eles vão ter, no final, uma pontuação. Se vocês perceberem, ele tem uma pontuaçãozinha de 1 ponto irrisória, só para constar. Mas ela vai servir para alguma coisa no final, para mostrar que vocês tiveram frequência nesse dia. Ok? Ou a partir de agora, a partir da próxima aula, que vai ser na quarta-feira, vai funcionar também a atividade de exercício. Bom, iniciando a aula propriamente dita sobre teoria dos custos, inicialmente a gente tem que fazer um release das aulas passadas. Quando a gente dá a aula da teoria da firma, a gente monta uma trilogia. Primeiro a gente fala da teoria da firma, que vai tratar das firmas, das empresas que buscam maximizar o seu lucro e tentando minimizar seu custo. Lá também, na primeira parte, a gente falou sobre que as firmas buscam sempre o melhor nível de eficiência. O que eficiência é essa? A gente viu no slide passado, que aí já é a teoria da produção, que as empresas buscam, porque como é que elas buscam o melhor nível de produção? Elas buscam o melhor nível de produção a partir do momento que elas têm algumas características técnicas e econômicas. Ou seja, elas vão buscar sempre alguma combinação de insumos para tornar a produção maior, mais rentável e mais eficiente. Então, existe a eficiência técnica e a eficiência econômica. A técnica ela vai tratar a melhor forma de arrumar os insumos. Os insumos capital, seria máquinas, equipamento e tecnologia, mão de obra, quanto mais qualificada, mais eficiente a empresa se tornará, o espaço físico propriamente dito, a tecnologia e a matéria-prima. Esses insumos eles vão tornar a firma mais eficiente no que se refere à produção desses bens. A produção de bens, que é a teoria da produção, que é no material passado, ela mostrou a questão do nível de produção. O nível de produção, ela vai buscar eficiência, obviamente dito. O nível de produção ela vai crescer na medida que esses insumos eles são reorganizados ou ajustados. E eu mostrei no final as 3 fases da produção. A produção, o nível 1, onde ele cresce a taxas crescentes. O nível 2, que ele cresce a taxas mais decrescentes, mas aí ela vai buscar o ponto máximo, o ponto de equilíbrio. E o terceiro nível, o nível de ineficiência, onde você vai organizar de forma ineficiente os processos. Para complementar isso, a gente vai entrar com a teoria do custo de produção, que é a parte onde você vai discutir os custos dessa firma.
Só para lembrar alguns conceitos que são das aulas passadas, a gente vai falar sobre o que são custos. Custo é todo gasto que tem retorno. Esse retorno pode ser chamado de investimento. Quando o custo ele não dá retorno, ele é chamado de despesa. Então, custo é todo gasto que gera um retorno. Esses custos eles são subdivididos em custo total, custo marginal e custo médio. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. O custo fixo é aquele custo que independe do nível de produção ou venda. Independentemente de você faturar, vender ou necessariamente produzir, você tem custos fixos. Esses custos eles só existem no curto prazo. Porque você, no curto prazo, é onde você pega um custo fixo e vai analisar os insumos, um único insumo, e deixando os outros constantes. Então, se você vai querer como é que vai ficar o custo fixo de energia, você vai aumentar a produção e ver quanto é que está o custo de energia. Você pode botar matéria-prima. Se você vai comparar o acréscimo de matéria-prima de mão de obra com a produção total. É chamado custo fixo. Independente da produção, você tem o custo fixo. O custo variável, como o próprio nome já diz, ele vai variar. Variar com o quê? Ele vai variar com o nível de produção. O que quer dizer isso? Na medida que a produção altera, o custo variável vai seguir o mesmo caminho. Ou seja, se você aumenta a sua produção, o custo variável ele vai acompanhar, ele vai subir na mesma proporção, menor proporção ou maior proporção do nível de produção. E aí a gente vai discutir a questão dos rendimentos de escala. Rendimentos constantes, rendimentos de escalas crescentes de escala, rendimentos constantes de escala e rendimentos decrescentes de escala. A gente vai discutir cada um deles. Na apostila passada, a gente falou dos rendimentos. A gente vai falar sobre agora o rendimento dos custos. Lembrando também que os custos eles têm uma relação fixa com o nível de produção. Por quê? À medida que você aumenta a produção, os custos vão aumentar também. Mas vai chegar um momento, com a produção ideal, o custo fixo ele vai ficar constante, ou seja, ele vai ser desconsiderado na equação, mas os custos variáveis eles vão começar a diminuir. Não é diminuir nominalmente, ele vai diminuir porque na medida que você aumenta a produção, essa produção ela vai compensar o aumento dos custos. Isso vai fazer com que, de uma forma técnica, o custo tenda a cair. Custo marginal é um custo de se adicionar mais um insumo, onde você tem os outros variáveis, outros constantes. Então, assim, é como você mensurar qual é o papel daquele novo insumo, novo fator de produção dentro de uma escala de produção ou da escala de custo. E o custo médio, como o próprio nome também diz, é a média dos custos em relação a um dos fatores. Que é o exemplo que você dá, se você pegar matéria-prima como insumo que vai ser estudado, você vai aumentar o nível de produção e vai dividir a produção total pelo número de funcionários. E você vai ter meio que um ticket médio de quanto seria a produção por trabalhador, por funcionário. Nós iremos ver aqui, no primeiro momento, os custos de curto prazo e de longo prazo, e nós iremos ver as economias de escala e economia de escopo. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre a economia, as fontes da economia de escala. Se der tempo, a gente dá. Se não der, esse vai ser matéria da próxima aula. Eu inicio com uma planilha que vai mostrar alguns custos, claro que são fictícios, e aí a gente tem um dos fatores vai variar, que é o nível de produção, ou seja, a quantidade produzida de algum bem. A gente pode considerar, para não ficar tão
tão atrapalhado na mente, a gente considera isso como tonelada. Então, você vai produzir 0 tonelada, 1 tonelada de alguma coisa, de algum alimento. Então, observe, quais são as colunas que nós temos? A coluna do custo fixo, a coluna do custo variável, logo a coluna do custo total, que é a soma dos custos fixos dos custos variáveis. Nós temos a coluna do custo marginal, que é esse incremento da produção, por exemplo, no caso, o insumo que a gente usou foi a quantidade produzida. Nós temos aqui, essas três aqui a gente vai discutir em outro momento, mas eu posso antecipar para vocês que aqui é o custo médio fixo, né, que é a divisão do fator de produção da produção total pelo fator de produção. O custo variável médio, que é a média dessa variação, que você vai pegar o custo fixo total, a produção total, você vai pegar o custo fixo e dividir pela produção. E vai ficar variando na medida que você vai alterando o processo de produção. E o custo total médio, que é a soma do custo fixo médio e variável médio. Isso aqui é para, se vocês quiserem perceber qual é o valor do ticket médio de algum processo produtivo. E aí a gente vai ver no final da explicação. Então aqui nós temos o seguinte: nível de produção. Você produziu 0, você não tem nenhuma produção. E como vocês percebem, você tem custo fixo. Porque o custo fixo independe da produção. Independentemente se eu produzir ou não, eu vou ter esse custo de produção. Não tive custo variável, porque eu não produzi nada, logo o custo total para 0 produção vai ser 50, porque é a soma do custo fixo com variável, porque só não teve variável, só tive custo fixo. A partir do momento que eu tenho 1 tonelada produzida, você vai ter R$50 de custo fixo, continuará o custo fixo, e você teve um custo variável de 50. Custo total, 100, porque é a soma do custo fixo com o custo variável. O que é o custo marginal? Observe. O que foi qual foi o aumento do custo com essa primeira produção? Eu saí de zero e passei para 100. Eu passei de 50 para 100. Então eu tive um aumento de custo. O adicional de 1 tonelada produzida, eu tive um acréscimo de R$50 no meu custo de produção. Vamos dar outro exemplo. Você tem 2 quantidades produzidas. Então você tem um custo fixo de 50, um custo variável de 78. 50 mais 78, 128. Então você tem como custo fixo R$50, um custo variável de 78 e um custo total de 128. O custo marginal seria quanto foi que eu tive de acréscimo de custo em relação a 1 tonelada produzida. Eu tive 28, porque eram 100, e passei para 128. Ou seja, se eu produzir 2 unidades, eu vou ter um custo adicional de 28 todas as vezes que eu em média, aumentar. Como eu disse a vocês, no longo prazo, esses custos vão ser diluídos. Observe. 3 toneladas, custo fixo 50, custo variável 98, totalizando 148. Qual foi o adicional? De 128 para 48 foram 20 unidades. E aí o que é interessante? Eu não vou pegar uma escala 1 por 1 e vocês vão perceber o seguinte: custo fixo é constante, custo variável ele vai aumentando na medida que aumenta o nível de produção. O custo marginal ele vai aumentando na medida que você vai aumentando a produção. Agora a gente vai para o custo médio. Olha só. 0 produção, 0 de média, 0, 0. Mas observe, qual é o custo médio fixo? É a quantidade do custo fixo dividido pela unidade produzida. 50 dividido por 1, 50. 50 dividido por 2, 25.
50 dividido por 3, 16,5 até baixar. Então, observe que no longo prazo, esse custo fixo ele vai ser diluído. E aí, se você chegar mais na frente com 50 toneladas produzidas, você vai ter que o custo seja 1. Então, ele vai diluindo na medida que o custo a produção vai aumentando. Ou seja, no longo prazo, o custo fixo ele vai diluir. Já o custo médio variável, observem bem, para uma produção, 50 dividido por 1, 50. Para o 2 custos, 78 dividido por 2, 39. E aí o custo médio, médio variável, ele tende a diminuir, mas se ele se tornasse ineficiente, ele vai tornar a aumentar. O que quer dizer isso? O custo variável, ele tem que ter uma relação com a produção. Porque a tendência é minimizar custo, é fazer com que o custo caia. Mas vai chegar um momento que você tem a quantidade ideal e a quantidade não ideal. Foi o exemplo que eu dei na aula passada do filhote. Se você pega um filhote, desmama o filhote e vai dar ração, você vai testando quantos quilos de ração o filhote vai receber e engordar na sua proporcionalidade. Você vai perceber que ele vai comer muito e vai engordar, mas vai chegar um momento que você vai aumentar a quantidade de ração, o filhote vai receber, mas ele não vai engordar o tanto que ele engordava no início, até chegar o momento que, se você aumentar a ração, ele não vai engordar mais. Não justifica você dar mais ração. Por quê? Você vai aumentar o seu custo e vai fazer com que esse filhote possa até diminuir a sua produtividade, ou seja, dar uma diarreia, vai passar mal, vai emagrecer e vai morrer. É isso que a gente vai ver tudo, que é a terceira fase de produção. O custo, ele vai ter que espelhar isso também. Então, na verdade, o que é o custo médio? O custo médio e o custo marginal, né? O custo marginal é o custo de aumentar a produção em uma unidade, dado que o custo fixo não afeta o custo marginal, né? Mas ele é uma variação a mais do custo variável. Olha só, custo marginal é uma variação do custo variável pela quantidade produzida, pela variação da produção. Variação da produção. Ou seja, se eu produzir 1 e passei a produzir 2, variou em 1. Se eu tinha 2 e produzir 4, a variação é 4. Se eu tinha 4, a variação é 10, a variação é 6. É isso que se calcula. Que é a mesma coisa se você pegar o custo total e dividir pela mesma variação na quantidade. Lembre-se que variação da quantidade não é a quantidade. É o quanto varia de uma unidade para outra. Então, quando você adiciona um insumo, essa variação é o quanto alterou. Se você olhar na planilha aqui, ele aumentou de 1 para 2, 50 para 78. Então, ele aumentou R$28. Já o custo médio é a média, e aí é médio. O custo médio é a média do custo total pela quantidade. E aí sim, é porque eu não coloquei aqui no slide, mas custo médio é a quantidade, é o custo total dividido pela quantidade produzida. Um é a variação e um é a quantidade efetivamente produzida. Ou seja, se eu tenho R$50 de custo, se eu tenho R$78 de custo, eu vou dividir por 2 e ele vai dar 39, que é o custo médio. Tá? Repete, professor, por favor. O custo médio é custo total dividido pela quantidade produzida. Se você pegar aqui na planilha, se eu pegar aqui, produzir 5 unidades. Então, o custo total foi 180. 180 dividido por 5 vai dar 36. Esse é o custo médio. O custo médio seria, você tem um livro que vai servir para 10 alunos. O custo do livro é R$200. Ele vai servir para 10 alunos. Então, você pega
R$ 200 dividido por 10 vai dar R$ 20 para cada um. O custo médio e o custo marginal ele tem uma relação. O custo total médio, que é o que eu mostrei agora, é o custo por unidade de produção, ou seja, é o somatório de todos os custos fixos e variáveis pela quantidade produzida, foi o que a gente viu agora. A mesma coisa que eu acabei de falar, o custo médio total e o custo médio total é igual ao custo fixo médio e o variável médio, que nada mais é, como eu acabei de dizer, é o custo total dividido pela quantidade. Então, você quer saber qual é o custo médio de um produto. Você vai pegar o custo total dele e dividir pela quantidade vendida. Aí você tem o custo total médio desse produto, que a gente chama de ticket médio, que é possível você, a partir daí, poder determinar o preço de custo de um produto para poder, lá na frente, determinar um valor de ganho para poder determinar o preço de venda. Custos no curto prazo. Como eu disse a vocês, a relação entre produção e o custo pode ser exemplificada nos casos de rendimentos crescentes e decrescentes de escala, que é o que a gente vai ver na frente. O que são rendimentos decrescentes e crescentes? Na medida que a produção aumenta, o custo aumenta. Mas vai chegar um momento que você vai produzir tanto e os custos vão ficar inalterados. É como se você comprasse uma barra de chocolate para fazer uma barra de 1 quilo de chocolate para fazer ovo de Páscoa. Se você comprar uma barra, você vai fazer um ovo de Páscoa, vai sobrar um pouquinho. Se você comprar 2 barras, você vai fazer 2 ovos de Páscoa e vai sobrar 2 pouquinhos. Mas vai chegar um momento que você vai comprar 5 barras de chocolate, vai fazer 6 ovos de Páscoa. Então, o custo de produção, a relação custo e produção, ela tende a cair, porque no curto prazo, o custo ele vai cair, o custo fixo ele vai caindo. Por quê? Ele vai ser diluído na medida que você produz mais. E aí a gente vai ver a questão dos rendimentos crescentes e decrescentes na questão da escala de custo. Então, o que são rendimentos crescentes e custo? Na presença de rendimentos crescentes, o nível de produção aumenta em relação ao insumo determinado. É você estimar ou determinar como parâmetro um dos insumos. Você vai mensurar um dos insumos. Porque é no curto prazo. No curto prazo, você escolhe o insumo e deixa todos os outros constantes. Então, você vai determinar se houve rendimento crescente da produção com a variação, com o custo de inserção de um novo insumo. Vamos pegar um exemplo de mão de obra. Você vai produzir máscaras de tecido e aí você tem 2 costureiras que produzem, é o exemplo que eu dei na aula passada, 2 costureiras que produzem 500 máscaras por semana. Então, qual é a produção média? É que cada trabalhadora, cada funcionária, produza 250 máscaras. Isso é rendimento de produção. Rendimento de custo é, eu pago um salário mínimo para cada um. Então, eu tenho 2 salários mínimos, eu divido esse salário mínimo por 4 semanas e eu vou perceber, vamos botar aqui, vamos estimar que o salário mínimo seja R$1.000. Se eu dividir por 4, eu vou ter que o salário semanal é R$250. Então, se cada trabalhadora produz 500 máscaras por semana e eu tenho como salário médio R$1, R$500 por semana, então a minha relação é de 1 para 1. Então, a cada máscara, R$1 de salário. Vai dar um pouco mais, porque o salário é 1.045. Mas vamos botar como se fosse 1.000. Então, você tem esses rendimentos, eles estão crescendo. Se você adicionar um novo funcionário, estima-se, pretende-se, que a produção média de 250 máscaras por trabalhador, ela realize na terceira costureira. Logo, eu vou pagar R$3.000 de salário
e vou produzir 750 máscaras, para manter o custo constante. O que vai acontecer na medida da produção é que a busca das eficiências é que vai fazer com que a produção total ela vai ser mais do que a média. Então, essas 3 costureiras elas podem produzir 800 máscaras ao invés de 750 máscaras. Então, observe que o custo ele vai diminuir do que antes. Porque antes eu fiz a conta, fiz 3 mil dividido por 4, dá 750, por 750 máscaras por semana. 750 máscaras por semana, R$750 que eu vou pagar por semana, o custo é 1. Mas se você produz 800 máscaras, esse custo médio, que é o ticket médio, ele vai ser menos de R$1. E se essas costureiras produzirem 900 máscaras, o custo tende a cair mais ainda. Então, o que é isso? É uma relação entre a produção e o custo. Na medida que a produção aumenta de forma eficiente e crescente, o custo vai cair. O custo total vai cair. Que a gente depois vai dar um exemplo do trabalho da nossa querida representante aí. Mas também tem a relação dos custos decrescentes. O que quer dizer isso? É quando acontece o sentido inverso. Ao invés de eu contratar essa terceira funcionária, essa terceira costureira, que vai fazer com que minha produção cresça, ele não só não vai crescer, como vai cair. O que vai acontecer é que o custo médio individual, ou diário, ou semanal, ele vai ser maior do que antes. Então, a gente chama de rendimentos crescentes de custo e rendimentos decrescentes de custo. Isso vai acontecer no gráfico que eu vou mostrar mais na frente. Essa é a tabela, a mesma tabela que vocês perceberam, né? Que aí é para explicar isso. E aí você percebe, olha o custo variável. O custo variável, ele vai crescer na medida que a produção aumenta. Se você tem aqui, ó, custo aumenta, a produção vai aumentando. Então, na medida que a produção aumenta, ela vai aumentando muito, dá uma estabilizada. Quando você aumenta, você vai aumentar muito mais o custo. Só que isso não é positivo para a empresa. E a gente vai ver mais na frente. Como eu disse, o custo fixo, ele é fixo em qualquer nível de produção. Você vai pagar a mesma coisa. Se vocês perceberem, a distância do custo daqui, da origem, para o custo fixo, ela vai ser a mesma quando você tem o custo total. O custo total ele vai ser o custo variável mais o custo total. Se você pegar essa distância, você vai ver que, em tese, ela seria essa mesma distância. Então, o custo total, observe, o custo total aqui, ele foi maior, porque o custo variável ele tende a aumentar se você aumentar demais o nível de produção. Como seriam os custos marginais? É isso que eu quero que vocês percebam. O custo marginal, ele começa alto, porque ele vai agregar sempre mais o custo para cada adição que você dá. Mas ele vai chegar um momento que ele vai baixar esse custo médio, esse custo marginal, e depois ele sobe a um ponto que o custo marginal vai ficar muito alto. Vai chegar um momento, gente, que vocês vão dizer assim, não adianta contratar uma terceira, uma quarta, uma quinta funcionária, porque mesmo que aumente a produção, ela não vai compensar. Neste caso do exemplo, a produção ideal seriam 7 toneladas. Porque, como é que é isso? A produção é melhor porque, se você pegar o ticket médio para o custo variável e o custo total, vou pegar pelo custo variável, o custo variável ele vai ser igual ao custo marginal em 7 toneladas. E vai ser igual do que o custo total médio no 8 toneladas. Então, qual é o ideal de produção? O ideal de produção, e aí é onde efetivamente o custo marginal começa a subir muito, ou seja, não é interessante que os custos aumentem, a gente tem que buscar um custo que seja o mais baixo possível. A ideia é, a busca em economia é que o custo seja o mais baixo possível. Lembrando que as empresas buscam sempre minimizar custo. Se você olhar aqui, a gente pode perceber que a questão da inclinação ela vai mostrar
a velocidade desse crescimento. Então, assim, não vai importar para vocês o que é a velocidade de crescimento agora. Só em um outro momento, talvez até numa especialização ou então no estudo de custo contábil mesmo. A mesma coisa, né? E aí, no curto prazo, se você perceber aquele gráfico que eu fiz agora há pouco, ele vai explicar aqui que quando o custo marginal for menor do que o custo médio, ou que o custo marginal for menor do que o custo total, o custo unitário, o custo por unidade, que é aquilo que eu expliquei, ele vai ser menor. Ou seja, o ideal sempre é que você se baseie pelo custo total médio. Então, este seria o ponto ideal, esse seria o ponto ótimo e esse seria o ponto ideal. Ou seja, com 7 toneladas, eu tenho um custo ideal. Com 8 toneladas, eu tenho um custo ótimo. É aquele que vai me fazer ganhar dinheiro. Se eu produzir 9 toneladas à frente, todos os custos vão aumentar. E se vocês perceberem que o custo fixo ele vai tender a zero, vai diminuir até zerar. Esse custo ele vai ser agregado ao custo total. Ou seja, todos os custos no longo prazo eles vão tender a aumentar se você tiver numa escala não ótima, não eficiente. Aí estou explicando mais uma vez para vocês. E aí, qual é o caminho de expansão desses custos? Olha só. Nesse primeiro momento, você tem uma escala no nível A, um custo no nível B para 100 unidades, para 200 unidades, para 300 unidades. Esse caminho de expansão mostra qual é o ponto ideal, com as relações que você vai ter de duas variáveis. Eu já não estou falando mais de curto prazo. Então, no curto prazo, você pega uma variável. No longo prazo, você varia as várias variáveis. Neste exemplo, eu estou variando investimento. Esse capital pode ser máquina, equipamento, pode ser dinheiro, pode ser investimento financeiro. E aqui, mão de obra por ano. No modelo de mão de obra, você tem um investimento de 50 mil por ano, 25 mil por ano, com 50 de custo de trabalhador. Então, você tem este nível de produção, que vai dar em torno de 50 níveis de produção. E ele vai. Na medida que você vai aumentando na proporção, ele tende a aumentar na mesma proporção. Chama-se caminho de expansão. O caminho de expansão ilustra as combinações de trabalho e capital que apresentam menor custo. Detalhe, você pode relacionar 25, esse 25 aqui, com 100. Você tem um outro nível, mas o custo é maior. O custo menor, o mais eficiente, é esse caminho. Isso existe software que faz isso. É só para vocês perceberem que vocês devem buscar as melhores combinações, as mais eficientes combinações de insumos para que tenha, primeiro, melhor nível de produção, que a gente já viu no trabalho passado, e aqui com o menor nível de custo de produção. E aí eu estou exemplificando que no longo prazo você tem um ponto exato de mudança de inclinação, porque todos os custos eles vão aumentar, estabiliza e depois cresce. Qual é o ponto ideal? Efetivamente ideal é quando as duas curvas elas se encontram. Nesse ponto, quando se encontram, vocês vão perceber que os custos eles vão. É nesse momento que o custo ele começa a fazer com que o custo fixo deixe de existir. Ou seja, o custo no longo prazo, você vai variar vários insumos e o custo fixo ele já está diluído no custo total. Essa é a primeira parte de visão gráfica, visual do custo. Agora a gente vai ver na parte de decisão. Curva de custo de longo prazo em relação às curvas de curto prazo. Aí a gente tem duas relações, e aí eu vou pedir para vocês terem um entendimento junto comigo. Quando a gente fala de economia, a gente está dizendo de economia, economizar. O que é economizar? Gastar o mínimo possível. Economia também significa isso. Logo, deseconomia é a negativa, é o oposto. É quando você gasta a mais. Então, quando você fala de economias, eu estou falando de você
fazer com que não tenha custos desnecessários, custos elevados. Quando eu trato de deseconomias, eu estou dizendo que esses custos eles estão sendo elevados. Quando eu trato de escala, eu estou falando de um padrão. Eu estou falando de um padrão de proporcionalidade, que a gente vai ver na sequência. Quando eu falo de economia de escala, eu estou dizendo que o aumento da produção, é maior do que o aumento dos insumos. O que quer dizer? Você pega um insumo, mão de obra, matéria-prima, incremento de máquina, uma nova máquina, investimento de capital, matéria-prima mais barata, e você observa qual foi a resposta da produção total. A economia de escala se dá quando você tem um aumento na produção maior do que o aumento no insumo. Essa é a parte da produção. A deseconomia é o contrário. Quando o aumento da produção ele é menor do que o que você utilizou de insumo. E aí aquela coisa que eu disse para vocês. Se você inseriu uma quarta costureira, pode ser que a produção não seja tão grande quanto a proporcionalidade. Se eu considerar que a proporcionalidade são 250 máscaras por semana para cada trabalhador, em média, e se você tiver 4, estima-se que você tenha 4.000 máscaras semanais. Se eu pegar isso como exemplo, a economia de escala significa eu vou produzir mais do que 1.000 e a deseconomia de escala menos do que 1.000. Porque eu coloquei um funcionário a mais de forma desnecessária. Eu tive um custo adicional, mas a produção não me deu a mesma resposta. Não cresceu o tanto que eu investi, que eu tive, como eu lembro que eu disse, quando eu investi quer dizer eu tive custo. Custo variável. Por que custo variável? Porque é ele que dá retorno e tem a ver com a produção. Como é que se mede a economia de escala? É uma variação percentual do custo, esse custo a mais, em relação a um percentual do aumento de produção. Então, se você pegar um aumento de produção, eu botei aqui 1%, mas vamos pegar o seguinte. Você tem uma escala de insumos, uma relação de insumos. Você tem capital investido, ou seja, máquina, equipamento financeiro, você tem mão de obra e você tem uma terceira variável, você tem matéria-prima. Você escolhe uma dessas variáveis e aumenta 10%. Então, eu aumentei 10% em relação à matéria-prima. Então, eu comprei mais 10% de matéria-prima. Estima-se que a economia de escala tem a ver com a produção com esse incremento de 10%. Se eu aumentei 10% na matéria-prima, considerando que tudo mais esteja constante e funcionando, eu vou ter que a produção tem que aumentar 10%, acima de 10% ou abaixo de 10%. Se for acima de 10%, eu tenho uma economia crescente de escala. Se eu mantive 10% e retornei e aumentou, a produção aumentou 10%, respondeu na mesma proporção, então eu tenho rendimentos constantes de escala. Se esse percentual for menor do que os 10% do que eu investi, eu tenho rendimento decrescente de escala. E aí você tem aqui, a economia de escala. A economia de escala, quando esse aumento ele é maior do que o custo marginal ou o custo médio, você tem economia de escala. Economia que significa crescente. Se for igual, essa economia ela é constante na escala, que aumentou na mesma proporção. Se você tem uma menor, você tem uma deseconomia de escala. O que isso quer dizer? Quando a gente trata de economia de escala, a gente está falando o seguinte: eu tenho insumos de produção versus produto final. A análise é feita em cima de o incremento que eu quero dar, ou seja, vou dar a mais de algum insumo, e eu tenho que olhar para a resposta da minha produção. Ou seja, o custo, eu vou aumentar o custo aqui. A produção eu tenho que cobrir isso. Se ela cobre igual, ela tem economias constantes de escala. Se ela mais do que cobre, eu tenho uma economia de escala propriamente dita. Houve economia de escala.
Na medida que eu posso aumentar mais, a produção vai responder mais ainda. E se ela responder de forma negativa, você tem uma deseconomia de escala. Como é que é essa medida prática? Aí eu tenho uma explicação mais técnica para vocês darem uma lidinha. Uma prática relacionar o custo marginal e o custo com o custo médio significa que o custo médio ele é divide pelo outro. Nessa divisão, se você pegar o custo médio, valor, e dividir pelo custo. Desculpe. Se você pegar o valor do custo marginal e dividir pelo valor do custo médio, ele vai dar um valor. O que vai dar em matemática, a gente diz que a fração ela tem um numerador maior do que o denominador, outra ela tem um numerador maior do que o denominador, e ela tem uma situação de que o numerador e o denominador são números iguais, e o total dá 1. Relação entre custos de curto prazo e longo prazo. Continuando. Os custos do curto prazo e do longo prazo são relevantes na determinação do tamanho ótimo da fábrica. Porque se a fábrica tiver um tamanho grande, na escala, porque quando eu estou falando de escala, eu estou falando de um camelôzinho, de uma pessoa que está vendendo máscara, casa a casa, e estou falando de uma indústria gigantesca de aviação. É a mesma mensuração, só que tamanhos de fábricas diferentes. Mas quando a gente se trata de economia de escala, a relação é a mesma, porque é uma relação numérica. Porque se você tratar de uma fábrica que vai fazer 500 máscaras por semana, e a gente está falando de uma indústria que vai produzir 5 milhões de máscaras por hora, parece que a proporção do tamanho das fábricas são diferentes. Mas se você usar a relação de custos médio e custo marginal, ela vai ser a mesma. Elas vão guardar as devidas proporções. Eu coloquei todos os gráficos num lugar só para a gente entender, ou seja, do curto prazo, CP, e aqui no longo prazo. Se você perceber, cadê o custo fixo aqui? Eu já não estou considerando, esse aqui já não está considerando custo fixo, que a escala já é maior. Então, observe, custo de produção e produção total. Deixa eu voltar aqui. Produção total. Então, aqui a produção, é porque a caixinha ficou na frente. Aqui você tem a curva de custo, essa curva laranja, custo médio de longo prazo e custo médio de curto prazo. Só que a curva de custo médio de curto prazo, ela tem vários setores. O que quer dizer? Que eu tenho pequenos custos médios no curto prazo ao longo prazo. Se você... Vamos forçar a mente. Essa curva azul, clara e escura, ela vai estirar e vai ficar igual à curva do longo prazo. Por quê? No longo prazo, o custo fixo ele vai deixar de existir. Então, qual é a curva do longo prazo da empresa? Duas coisas a gente tem que observar. As fábricas podem mudar a escala de produção para obter diferentes níveis de produção no longo prazo. Como ela tem controle absoluto da produção e do seu custo, eu posso aumentar na mesma proporção. Ele já tem um controle, ele já tem estimado qual é a fórmula exata. Então, eu vou aumentar tanto de insumo para ter tanto de resposta. Ele vai ter exatamente o que é que eu tenho. Para adicionar 1 tonelada de um grão, eu posso aumentar lá na origem, no começo da minha plantação, tantas sacas de semente. Ele tem esse custo. Ele aumenta o custo aqui, ele sabe que vai ter resposta. Ou ele pode dizer, eu vou precisar de mais funcionário. Ele vai ter essa resposta, porque ele vai ter mensurado isso antes. A curva de custo médio do longo prazo corresponde a pequenos pedaços da curva do custo do longo prazo. Quer dizer que no longo prazo, o custo médio de curto prazo ele vai também deixar de existir. Lembrando, todos os custos no longo prazo, a não ser o custo médio total e o custo marginal, todos os outros custos eles vão ser diluídos e vão deixar de existir no longo prazo. Só vai ficar por o custo total, o custo marginal e o custo médio total. Aí você vai ver
todas as curvas de custo médio, elas, se você esticar todas elas, é como se você esticasse todas elas, e ela vai virar a curva do custo médio de longo prazo. Se você pegar essa primeira curvinha aqui, ela tem um período, ela aconteceu neste lado, neste ponto e neste ponto. Neste ponto e neste ponto, e aí você vai ter uma escala que, se você pegar todas as curvas de custo fixo do curto prazo e esticar, ela vai dar a curva do longo prazo. É mais ou menos para vocês entenderem que no longo prazo, nada fixo ela vai ser considerado. Já no rendimento de escala, é uma coisa muito interessante. Os custos de rendimentos crescentes de escala, o custo cai. Lembra-se disso. Mas, Omar, você não vai aumentar o custo variável com o aumento da produção? Exatamente. Na medida que eu aumento o custo variável, minha produção vai aumentar de uma forma tão crescente que o custo, na média, vai cair. Se você fizer uma continha de padaria, dividir tanto por tanto, você vai perceber que a proporcionalidade vai cair. O exemplo que eu dei. Se você vai pagar 1.000 de salário para cada costureira por mês. E se eu dividir isso por 4, vai dar R$250 por mês. Salário, R$250, desculpe, R$1.000 por mês, dividido por 4 semanas, eu vou ter R$250 por semana. Se cada funcionária, cada costureira, produz 250 máscaras por semana, eu fazendo a conta rápida, eu tenho que o custo é que cada máscara dessa custa R$1. Cada máscara custa R$1. Se ela aumenta a capacidade de produção, a tese é 4 funcionárias, cada uma com 250 máscaras produzidas, 1.000 máscaras produzidas. 4 funcionárias, R$4.000 por mês, dividido por R$4.000 por mês. 1.000 máquinas, R$1.000 por semana, rendimentos constantes de escala. Porém, uma fábrica eficiente, uma firma eficiente, um modelo eficiente, ele vai tender aqui, com essas quatro funcionários, esses 2 funcionários novos, eu vou aumentar a minha produção não em 250, e sim mais 350. Então eu tenho 350 vezes 4, eu vou ter 1.400 máscaras por semana, com salário de 1.000 por semana. Se você dividir 1.000 por 1.400, vai dar menos de R$1. Então, se for eficiente, retornos constantes crescentes de escala, é porque o custo vai cair. Essa relação do custo com produção, ela vai ser menor. Então, rendimentos crescentes de escala, na medida que aumenta a produção, os custos caem. Se os custos mantiverem os mesmos, eu tenho rendimentos constantes de escala. Se por um acaso eu contratei pessoas ineficientes, a tendência é que meu custo aumente. Vamos supor, 4 funcionários antes produziam 250, mas essa última funcionária ela passou a produzir 150. 250 mais 250, 500, mais 250, 750, mais 150 dá 900. 900 dividido por R$1.000 dividido por 900 vai dar mais do que R$1, ou seja, o custo aumenta. Então tem a ver com eficiência, tem a ver com proporcionalidade da escala e a resposta da produção com o custo. Stingler afirma, isso é um autor, Stingler falou isso em, acho que foi 1900 e alguma coisa, não me lembro, não botei o ano. Afirma que a curva de custo médio, variável, que é aquela que a gente interessa para a gente, do curto prazo tem um trecho achatado na horizontal, o que quer dizer que ele vai deixar de existir. O custo médio ele vai ser diluído no longo prazo. É isso que ele vai afirmar. E aí eu vou explicar o formato das curvas de custo de longo prazo e do curto prazo e de longo prazo. Agora a gente vai entender por que a curva tem formato de U.
Eu acho muito interessante isso, porque vai ficar muito claro todas as explicações, desde a teoria da firma, teoria da produção, teoria do custo de produção. Por que a curva ela começa crescente, ela cai quando você está eficiente, está constante porque você encontrou um ponto mais ou menos de equilíbrio, mas se você inventar de aumentar mais, ele vai aumentar o custo. Veja, é o contrário da produção. A produção ela vai aumentando, depois cai. O ideal é que quanto mais ele crescer, melhor. Para custo, é o contrário. Quanto mais ele cair, melhor. Então, qual é o motivo, algum dos motivos que fazem com que a curva tenha esse formato de U? Crescente, ou seja, eficiente, constante e ineficiente. Economias técnicas de escala. O que são economias técnicas de escala? Tem a ver com que nível de tecnologia você vai incluir no melhor gerenciamento dos insumos. Pegar a matéria-prima mais qualificada vai fazer com que a produção aumente. Se você pegar o exemplo, das costureiras, eu posso contratar uma costureira para ganhar menos, mas ela vai ser treinada por uma experiente e ela vai produzir tanto quanto uma eficiente. Então, eu posso até aumentar o salário de uma mais eficiente, vamos dizer, que agregue mais na minha escala de produção, porque ela vai fazer com que todos os outros produzam mais. Acontece muito nas empresas, ela tem uma equipe de 10 pessoas e ela capacita um só. Ela teve um custo adicional de capacitação para um único indivíduo. Esse indivíduo ele vai potencializar o seu treinamento para os outros 9. Mas o custo é de um só. A tendência é que esse aqui, quando ele for investir nele, ou seja, aumentou-se o custo, houve um incremento no custo para treinamento de capacitação de mão de obra desse indivíduo, a produção dele vai aumentar. A partir do momento que ele potencializa, ou seja, ele passa o conhecimento, capacita os demais 9, todos os outros vão crescer em escala técnica. E isso aumenta a produção. O outro motivo é as técnicas de gerenciamento. Tanto gerenciamento de gestão, como gerenciamento PCP, que vocês vão aprender, que é o processo de produção, né, que é a escala de produção de forma a você otimizar, aí você vai aprender, quem é do primeiro período vai aprender mais na frente. Que tipo de estoque eu vou usar, se eu vou usar Joint Venture, se eu vou usar desculpa, Joint Venture nada a ver. Eu vou usar um estoque fixo, se eu vou usar o estoque só para a produção, existem modelos de estoque. Faz com que o custo baixe e você tenha menos perda. Técnica de gerenciamento, reduzir perda. Aí você tem várias ferramentas de gerenciamento de perda, que seria DMAIC, Six Sigma ou qualquer outra que vá trazer eficiência para a produção. Tem outros, né? Dessa forma, a gente mas os custos continuarão subindo? Sim, eles vão subir, mas eles vão subir em proporções diferentes. Olha lá, perto do nível de plena ocupação de capacidade, mas ainda assim insignificante perto das modernas técnicas de economia de escala da natureza técnica. O que quer dizer? Que os custos eles tendem a aumentar, mas a resposta da produção, de forma eficiente, tecnicamente, de forma gerenciada, de forma eficiente, você vai ter respostas da produção que façam com que achate esse aumento de custo. Ele aumenta nominalmente, mas na relação ele vai reduzir. Como é que a gente define essa economia de escala? Os custos médios, eles de uma firma podem aumentar, permanecer constante, reduzir ou reduzir, à medida que o produto se expande. Foi o que eu acabei de dizer. Que o custo ele vai aumentar? Sim. Se eu aumento minha escala de produção, o meu custo ele vai aumentar. O meu custo total vai aumentar. O problema que não pode aumentar é meu custo médio. Que não pode aumentar é meu custo fixo. Que aumente meu custo marginal, que é o ideal.
que é o acréscimo disso aí. Escala mínima eficiente. Qual é a escala mínima? Aquela que faça com que a firma ela não chegue a falir ou chega a ter um nível de produção que seja mínimo aceitável. A economia mínima eficiente refere-se ao menor nível de produção do produto ou produto ao mês. Ou, no caso, que a gente falou, produto semanal, que a gente deu o exemplo da máscara por semana. Pode ser produzido, a partir do qual o custo médio, no longo prazo, dessa fábrica pode ser minimizado. Ou seja, é calculado em relação ao mercado como um todo. A busca é: será que as outras fábricas de máscara têm a mesma escala de produção? Elas são... que a gente pegou, nós que chegamos à conclusão que o custo ideal é aquela de 1 para 1. R$1 de salário para cada máscara. Então, cada máscara custa R$1 na produção. Ou seja, eu tenho que vender uma máscara por dia para poder pagar o salário mensal para uma funcionária. Se eu vender 4 máscaras por R$1, eu pago por dia, por 30 dias, eu pago o salário de todas as funcionárias. Como eu vou vender a 4, a 5, a 7, a 10, aí você tira quanto é que está o custo de produção. É aí a ideia que vocês têm que perceber. Então, se você for calcular, tudo isso que eu falei do exemplo foi tudo fictício, mas está muito próximo de uma realidade. Qual é o custo de produção de uma máscara de tecido? E você vai pegar tantos metros de tecido, ele não vai comprar a firma não vai comprar um tipo de tecido, vai comprar um mix de tecido para ter variação, uma variedade. Mas se você esquece a variedade e pensa na metragem, eu posso comprar 10 metros, 1 metro e de 10 estampas diferentes. Eu comprei 10 metros. Elástico, você pode comprar vários elásticos de cores diferentes. Eu posso comprar 5 cores diferentes, mas eu tenho 2 metros de cada, mas eu comprei 10 metros de elástico. Mas o elástico tal é mais caro do que tal. Faz a média, e o que vale é a média. Então, o custo de produção são esses. Os custos dos insumos totais é 10 metros de tecido, com 20 metros com 5 metros de elástico, tantos de linha, e você vai começar a produzir. No final da história, você tem uma produção com custo unitário, que é o custo médio total. A escala mínima de eficiência pode ser apresentada em unidades de produto, como percentual, é mais ou menos sempre como percentual. Ou percentual ou como número de 0, alguma coisa. Que é um percentual também. Também pode ser expresso numa função de escala. Escala quer dizer... você vai determinar, como determinei em máscara dia. O salário é uma máscara dia para pagar um salário. Então, eu tenho que vender 4 máscaras dia para pagar o salário das minhas 4 funcionárias. Aqui eu dei um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Isso é um exemplo real, bem antigo. E aí, deixa eu ver como é que ficou a hora. 8 horas, 1 hora de aula, tá certo. Vamos dar uma paradinha para a gente tirar dúvida até agora, para a gente entrar com uma outra, vamos chamar de primeira parte.